Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido amigo, minha querida amiga. Mas que saudação estranha é essa, Anderson? Você pode estar falando? Eu não sei qual é o momento, qual é o horário que você vai fazer uso deste vídeo, mas seja qual for o momento que você esteja vendo, seja for o momento que você esteja nos vendo, que Deus esteja com você, abençoando, e que estes momentos no qual nós iremos passar aqui de resumo da nossa lição da Escola Sabatina, que seja para o seu crescimento espiritual. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 4, do verso 6 em diante. Vamos dar leitura a alguns versos. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Vamos orar? Querido Jesus, a palavra é sua. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Nós somos simples e meros mortais pecadores. Precisamos do Senhor. O Senhor disse, vinde a mim e aprendei de mim. Estamos aqui. Nos dê o poder e a iluminação do Espírito Santo para os momentos que irão se seguir de estudo da Tua Palavra, de leitura da lição da Escola Sabatina e da Tua Palavra. Fique conosco, seja o nosso professor. Ilumine nosso coração para que nós não estejamos sendo apenas ouvintes, mas estejamos sendo praticantes da Tua Palavra para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, Jesus, pelo Seu nome. Amém. Agora você deve estar me perguntando, Anderson, o que é a lição da Escola Sabatina? A lição da Escola Sabatina é um estudo que nós temos na Igreja Adventista, né, feito trimestralmente. A cada trimestre temos um assunto diferente, né, no qual durante a semana nós estudamos alguns temas e durante o sábado pela manhã nós presencialmente, após nós estudarmos, nós lemos um guia de estudos em nossos lares, em nossa casa, ou de caminho para o trabalho, ou no estudo, enfim. Nos reunimos presencialmente na igreja. Já te convido desde já que você procure uma igreja mais próxima de você. Acesse também o nosso site para o Encontre uma Igreja. Tá? E lá você pode ter conosco, nós vamos ter, acima de tudo, o prazer de recebê-lo lá na nossa unidade de ação, onde estaremos discutindo alguns assuntos que nós estudamos durante a semana, que é a lição da Escola Sabatina. Esse trimestre, nós temos o nosso guia de estudo, tem como título Cristo em Filipenses e Colossenses. São cartas, epístolas que Paulo escreveu enquanto ele estava algemado e ele estava preso. Ou seja, como a Bíblia fala, estava entre cadeias. Eu convido você a acompanhar conosco aqui o tema que nós temos, que nós fizemos a leitura, perseguidos, mas não abandonados. Você já se perguntou se alguma vez você já foi perseguido? Eu já me perguntei, será que eu já fui perseguido alguma vez? Você já foi abandonado alguma vez? Eu nunca tive esse desprazer de haver sido abandonado. Mas eu creio que deve ser um sentimento muito ruim, uma angústia muito grande. Você, no momento que estiver precisando de alguém, você ser abandonado. E Paulo falou isso para nós lá no livro de Coríntios, que nós acabamos de ler. Nós em tudo somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Paulo, ele começa a falar no nosso guia de estudos. Deixa eu já preparar o meu guia de estudos aqui para que nós demos uma leitura um pouco melhor. Paulo, ele começa a falar sobre a profunda responsabilidade que ele sentia pelas pessoas que eram convertidas pelo seu trabalho.
Tá? Acima de tudo, ele desejava muito que eles permanecessem fiéis. E ele tinha um senso de responsabilidade muito grande. Ele sentia que as pessoas tinham que crescer. Por isso, ele pregava a coisa certa da maneira certa. Qual era essa coisa certa? Cristo crucificado. Cristo morto pelos pecados de cada uma dessas pessoas. Tá? E essa morte na cruz do Calvário, tá? Não ficou só ali. Pois ao terceiro dia Cristo ressuscitou, e era esse Cristo ressuscitado que Paulo também pregava às pessoas. Os colossenses, né, pessoas que viviam na cidade de Colossos, e os filipenses que moravam na cidade de Filipos, cidades essas que se encontram na Ásia Menor, eles tinham grande influência grega, helenista. Então eles tinham muitos deuses, muitos ídolos, né? E Paulo tinha essa preocupação de que quando eles conhecessem a verdade, eles não ficassem na dúvida se era aquilo mesmo que eles queriam. Então Paulo falava com convicção de que aquele que morreu por eles era poderoso para libertá-los das concepções que eles tinham no passado. Muitos deles adoravam mais de um ídolo, tá? Eles eram politeístas. Então Paulo fazia esse convite: olha, quando você conhecer a Cristo, viva Cristo de verdade. Não volte às práticas que você tinha anteriormente. Tá? Ele diz assim: poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Filipenses capítulo 2, verso 16. Então, quando as pessoas conheciam a Cristo, quando Paulo pregava, falava da mensagem da crucifixão, da morte, da redenção de Jesus, da salvação de Cristo, quando as pessoas seguiam esse caminho e permaneciam fiéis, pregando, vivendo o que eles tinham aprendido, Paulo falava que quando isso acontecesse, ele tinha certeza de que o esforço dele não tinha sido em vão. Tá? Ele estremecia ao pensar no resultado de seu ministério. Sentia que sua própria salvação estaria em perigo se falhasse em cumprir o dever e se a igreja fracassasse em cooperar com ele na obra da salvação. Sabia que a pregação por si só não era suficiente para ensinar os crentes a proclamar a palavra da Bíblia. Ou seja, mais que palavras, o exemplo falava muito mais alto. Então Paulo tinha essa consciência de apenas não ficar falando palavras ao vento. Ele sabia que o que ele estava pregando, ele tinha que viver na sua própria vida. Esse era o exemplo que ele dava, porque o exemplo fala mais alto do que as palavras. E Paulo, num determinado momento, ele falava: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. Tá? Prosseguindo, tá? Paulo ele foi preso por pregar a Jesus. Num determinado momento da sua vida, tá? Algumas pessoas começaram a entrar em conflito com ele, e ele solicitou uma audiência com o imperador, falando que também, além de ser cidadão judeu, ele era cidadão romano. Então, ele foi levado a Roma, e o que aconteceu? Ele acabou ficando preso, em cadeias mesmo, algemas. Tá? Não é por alguma restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não afluem para os seres humanos neste mundo. Se todos recebessem de bom grado, né, a Deus, o Espírito Santo, todos seriam cheios do seu Espírito. Toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. O exemplo que Paulo estava dando era muito convincente, porque ele estava não fazendo como alguns líderes, algumas pessoas proclamavam anteriormente no passado. As pessoas pregavam, falavam, anunciavam, mas estavam em liberdade. E as pessoas muito se admiravam de Paulo pregar com tanto amor, com tanta veemência, com tanta convicção a Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua restauração, a sua breve volta, o seu breve regresso a este mundo, assim como ele prometeu, estando ele limitado fisicamente. E ainda temos um detalhe: além de ele estar preso fisicamente, como ele mesmo fala, olha, eu estou aqui preso fisicamente, mas a minha mente, as minhas palavras,
O meu relacionamento com Cristo, ele não está preso. Temos um detalhe, ele estava preso em uma cela, estava sendo vigiado, e além de ele estar preso, ele estava algemado, ele estava acorrentado. E isso muito admiravam todas as pessoas pelas quais receberam as suas cartas. Várias igrejas, algumas igrejas receberam as suas cartas, não é? Temos Coríntios, temos Filipenses, temos os Colossenses, temos Éfesos, tá? E as pessoas ficavam assim, puxa vida, aquilo chamava mais a atenção, a pregação de Paulo chamava mais a atenção por ele estar preso e algemado, né, do que se ele estivesse solto, do que ele estivesse livre. Ele mesmo relata que muitas vezes ele queria ir ver amigos, queria ver irmãos, ele queria ver igrejas que ele ajudou a fundar, mas acontece que a limitação física dele, a prisão e as algemas, impediam que ele fosse visitar essas pessoas. Mas então, o que aconteceu? Deus, com o seu poder, com a sua sabedoria, né? Paulo também, através do seu relacionamento com Jesus, começou a fazer o quê? Escrever cartas. E assim Cristo era proclamado a essas pessoas. Um tópico interessante na lição, falando que Paulo, como prisioneiro de Jesus Cristo, fala assim: todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e uma bênção para os corações humanos. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Tais são as palavras com que Paulo, o velho, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, escrevendo de sua prisão em Roma, procurou expor seus irmãos aquilo que ele achou a linguagem insuficiente para expressar em toda a sua plenitude, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 3, verso 8. O tesouro da graça gratuitamente oferecido aos caídos filhos dos homens. Paulo preso em cadeias em Jesus Cristo. Por liberdade de escolha, por própria vontade, por vontade própria, ele preferiu estar ali para que Cristo fosse honrado, glorificado e outros fossem alcançados para o reino de Cristo. Continuando, Paulo em algemas, nós já mencionamos que além de preso ele estava algemado. O tema fala o seguinte: apesar da iniquidade que prevalecia, havia uma linhagem de homens santos que, elevados e enobrecidos pela comunhão com Deus, viviam como que na companhia do céu. Eram homens de grande capacidade intelectual que haviam realizado coisas incríveis. Tinha uma grande e santa missão: desenvolver um caráter justo e ensinar a lição de uma vida consagrada, não somente para os homens de seu tempo, mas também para as gerações futuras e para nós também. Tá? A Bíblia relata poucos homens, né, notáveis. Poucos homens são mencionados nas Escrituras, mas em todos os séculos Deus teve algumas pessoas que tiveram um destaque um pouco maior. Vamos mencionar algumas aqui. Tá? Primeiro, nós temos Enoque, puro de coração, homem que buscava veementemente a Deus. Tá? Enoque, uma das pessoas que viveu antes do dilúvio, ele sentia a necessidade de ter uma comunhão constante com Jesus. Tá? Ele mantinha firme a sua fé na vitória da justiça contra uma geração corrupta e escarnecedora. Um amigo mencionou a mim há alguns tempos atrás, e ele falou assim: você consegue imaginar qual o tamanho da iniquidade do povo antes do dilúvio? A iniquidade que eles cometeram devia ser muito grande. Eles eram inteligentes, estavam praticamente fresquinhos, haviam saído da mão de Deus, mas eles queriam seguir tanto o seu caminho, o seu coração, que a iniquidade deles foi tanta que Deus achou
determinou que a terra deveria ser destruída. Mas Enoque ele viveu muito antes dessa destruição. Então, no tempo de Enoque já tinha esse tipo de situação. E ele, no meio daquela geração corrupta, ele buscou a Deus como única fonte de vida, única fonte de poder que poderia habilitá-lo a viver uma vida pura, justa, santa e íntegra diante de Deus. Outra pessoa também, um antediluviano, Noé, foi orientado a construir uma arca, tá? Para que pudesse salvar as pessoas. Tá? Mas as pessoas viveram tão arraigadas, tão presas nas suas iniquidades, nas suas transgressões, que não deram ouvidos para a pregação de Noé. A construção da arca durou 120 anos. Cada martelada era um testemunho. Olha, a terra vai ser destruída. E aquelas pessoas não quiseram ouvir. As pessoas não fizeram conta da pregação de Noé. Noé e sua casa contra os homens de sua época, homens da maior força física e mental e da moral mais vil. Se nós achamos que o tempo em que vivemos é um tempo duro, é um tempo difícil, é um tempo sem amor, no tempo de Noé, até mesmo já no tempo de Enoque, era um tempo bem difícil. Temos também os filhos de Israel. As pessoas chegaram junto ao Mar Vermelho, eles estavam ali desamparados, aquela multidão que havia sido escrava, 430 anos, contra o exército mais poderoso que existia naquele tempo. Tá? Mas Deus levantou um homem, usado por ele, para libertar o povo, Moisés. Temos também Davi, um pastorzinho, tendo de Deus a promessa do trono em oposição a Saul. Saul, um rei, o primeiro rei de Israel, porque o povo fez a sua escolha, e Saul, em um determinado momento, se desviou dos caminhos de Deus. Foi querer seguir o seu próprio coração, o seu próprio instinto, e Deus o rejeitou, escolheu Davi. E Davi entrou em dura oposição contra Saul e se tornou o rei no lugar dele. Depois também nós temos Sadraque e seus companheiros, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus que foram levados cativos à Babilônia. E um dia o rei Nabucodonosor teve um sonho, construiu uma grande estátua e disse que aquelas pessoas que não se ajoelhassem diante daquela estátua, elas deveriam ir pela fornalha ardente, né? Aquele fogo que iria consumir. E eles falaram, nós vamos somente nos ajoelhar diante do Deus eterno todo-poderoso. Somente Ele merece com que nós nos ajoelhemos. E aí o que aconteceu? Ele cumpriu a promessa. Pegou aqueles jovens e jogaram na fornalha de fogo ardente. Daniel também. Houve um edito de um rei que todo aquele tinha que fazer os seus pedidos e as suas súplicas somente ao rei. E Daniel fez como ele havia aprendido durante toda a sua vida, a ter uma comunhão com Deus, uma regularidade. O homem falou que não era para fazer. Ele falou, não vou me ajoelhar diante de homens. Eu não tenho que fazer pedido para homens. As minhas súplicas, as minhas orações, as minhas gratidões têm que ser levadas a quem? A Deus. E aí uma conspiração de pessoas iníquas levaram a mensagem ao rei que Daniel estava se ajoelhando, fazendo seus pedidos a Deus. E por causa dessa conspiração, Daniel foi levado à cova dos leões. Você já deve ter ouvido a história em algum momento. Mas Deus guardou o seu servo fiel, mandou o seu anjo e fechou a boca desses leões. Paulo, igual nós estamos mencionando aqui, acorrentado, conduzido à morte como se fosse um criminoso, sendo Nero o tirano de um império mundial. Qual foi o crime de Paulo? Se é que podemos falar que é um crime? Amar a Jesus de todo o coração e pregar a sua cura, a sua restauração, o seu perdão, a sua purificação, a sua salvação e o seu breve regresso. No tempo, com o passar da história, vieram muitos outros na história da humanidade,
nós temos aí os valdenses, os huguenotes, Wycliffe, Hus, Jerônimo, Lutero, Tyndale, Knox, Zinzendorf e Wesley. Como muito outros, né, essas pessoas viveram no tempo da Idade Média, no qual eles fizeram da Bíblia o seu único guia, fizeram de Jesus o seu único Salvador, em oposição contra aqueles que queriam a adoração e a obediência para si. Pensemos agora um pouco também na experiência de Paulo. No exato momento em que os esforços do apóstolo pareciam ser mais necessários para fortalecer a igreja, ele saiu de cena, prenderam ele. Pode ser que em algum momento ele deve ter ficado perplexo ali, né? Puxa vida, eu precisava estar na igreja de Corinto, eu precisava estar na igreja de Filipos, de Éfeso, eu precisava estar na Galácia, eu precisava estar lá. Mas agora eu estou preso. Mas ele chegou à conclusão: em tudo dai graças. Se ele estava ali, deveria ter algum propósito. E nós vemos aí que o impacto de suas cartas, o impacto de sua pregação, mesmo preso e algemado, tiveram maior alcance do que se ele estivesse lá pessoalmente. A pregação de Paulo em algemas marcou mais corações do que se ele estivesse presencialmente falando a eles. Temos também Paulo em Filipe, né? Uma cidade lá da Ásia Menor, e fala assim: como o maior dos mestres humanos, Paulo aceitava os mais humildes deveres, assim como os mais elevados. Reconhecia a necessidade do trabalho, tanto para as mãos quanto para a mente, e trabalhava para o sustento próprio. Prosseguia com seu ofício de fazer tendas, ao mesmo tempo em que diariamente pregava o evangelho nos grandes centros da civilização conhecida até aquele momento. Ao se despedir dos irmãos de Éfeso, ele disse: estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ele falando do trabalho laboral mesmo que nós temos. Você e eu, nós temos o trabalho. O nosso trabalho é o que nos dá o sustento, que nos dá o alimento, não somente para nós, para as nossas famílias, o trabalho que sustenta o nosso lar. Paulo também tinha esse tipo de trabalho, ele era fazedor de tendas. E mesmo tendo o trabalho, isso não era desculpa para que ele pregasse o evangelho. Pelo contrário, o trabalho era uma das ferramentas que proporcionava contato com outras pessoas e assim ele poderia estar anunciando mais veementemente, né, com mais clareza ou com mais oportunidades, o evangelho. Tá? Olha, depois disso nós vamos encontrar Paulo no cárcere, lá na cidade de Filipos, onde apesar de seu corpo ferido, ele sempre elevava um hino de louvor no silêncio da meia-noite. No momento que todos estavam descansando, Paulo estava elevando a Deus uma prece e um hino de louvor. E a Bíblia nos conta um relato bem bonito, bem interessante, que após ele estar cantando, após ele estar orando, louvando a Deus, houve um terremoto. E esse terremoto abriu todas as portas da prisão daquele momento. Soldados romanos, eles tinham uma disciplina muito dura, não é? E o carcereiro, quando ele chegou ali, ele viu todas as portas abertas, ele pensou: puxa vida, quando o meu oficial, o meu comandante, enfim, eles descobrirem que as cadeias, as portas, as celas estão abertas e os prisioneiros fugiram, eu vou morrer. E esse carcereiro, automaticamente, ele já sacou da espada, ele iria se matar. Então, houve-se um brado. Paulo falou: calma, calma, não faça mal, não te faça mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. Ninguém havia fugido. E esse pedido de Paulo elevou uma grande curiosidade nesse carcereiro e até mesmo nas outras pessoas que estavam ali com ele. Porque eles queriam saber, conhecer quem era esse Deus a quem Paulo servia. E ele falou assim: olha,
Depois do terremoto que abriu as portas da prisão, sua voz foi ouvida novamente em palavras de ânimo ao carcereiro pagão. Pagão era tido por aquelas pessoas, aqueles que não conheciam e serviam o Deus verdadeiro. Ele disse: não faça nenhum mal a si mesmo, como nós já mencionamos. Estamos todos aqui. Essa história está registrada em Atos, no capítulo 16, verso 28. Cada homem em seu lugar, todos contidos pela presença de um companheiro de prisão. E o carcereiro, convencido da realidade daquela fé que sustentava Paulo, questionou com relação ao caminho da salvação. E com toda a sua família, uniu-se aos perseguidos discípulos de Cristo. Que testemunho esse, né? Quando tudo parecia favorável, opa, as cadeias se abriram, vamos fugir. Paulo disse: não, nós estamos todos aqui. E uma família foi ganha para o reino de Jesus. Paulo agora em outra cidade, Paulo em Colossos, né? Cercados pelas práticas e influências do paganismo, os crentes colossenses estavam em perigo de ser afastados da simplicidade do evangelho e Paulo, para adverti-los contra isso, apontou-lhes Cristo como o único guia seguro. Como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Então aqui Paulo nos dá uma orientação de que aquele Cristo que nós conhecemos no passado, ele nos dá uma orientação e nos dá um apoio, uma ajuda para que nós permanecêssemos nele, para que nós continuássemos a andar nele, para que nós continuássemos a crescer. Assim como o bebê recém-nascido, né? Aqueles que são pais, aqueles que são mães, eu não sei você, mas eu em um determinado momento eu já cheguei para os meus filhos, hoje adolescentes, e falar assim para eles: por que vocês não ficaram pequenininhos desse jeito? Mas é a vontade de Deus que nós cresçamos, que eles cresçam, e eles cresceram. E como você está hoje? Você que já conhece, que professa conhecer a Deus, assim como eu. O bebê, o ser humano, ele não fica para sempre somente tomando o leite materno. Ele vai crescendo e num determinado momento a mãe já se vê na obrigação de dar o quê? Um alimento mais sólido. Porque o corpo já está precisando de outros nutrientes. O leite materno só não está mais alimentando aquela criança. Assim é você e eu. Num determinado momento nós conhecemos a Cristo. Aí nós vamos engatinhando, vamos tomando o leite espiritual, nós vamos conhecendo a mensagem do Evangelho, mas num determinado momento nós já estamos crescendo e precisamos do quê? De um alimento mais sólido. Precisamos de coisas para a nossa estrutura. Precisamos ter um conhecimento que vai nos auxiliar para a nossa salvação, e esse conhecimento que vai auxiliar para a nossa salvação deve ser usado também para a salvação de outras pessoas. E ele fala assim, Paulo, ele escreveu sobre o seu desejo de que os irmãos de Éfeso conseguissem compreender a grandeza dos privilégios dos cristãos. Os cristãos são, sim, um povo privilegiado. Tá? Expôs perante eles com a mais clara linguagem o poder e conhecimento maravilhosos que podiam possuir como filhos e filhas de Deus. Filhas e filhas do Altíssimo. Eles poderiam ser fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Arraigados e alicerçados em amor. Compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Hoje você e eu, nós somos convidados também a experimentar a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus. Que Deus tenha de nós piedade e misericórdia, que Ele nos conceda o seu Santo Espírito
para que nós estejamos aprendendo dele, estejamos colocando em prática na nossa vida, estejamos vivendo de modo digno do Evangelho e que estejamos levando essa mensagem de amor, de esperança, de salvação e do breve retorno de Jesus Cristo a este mundo para levar você e a mim para morar com ele por toda a eternidade. Vamos orar para finalizar? Querido Jesus, o Senhor tem muitas lições para nos ensinar. O Senhor nos prometeu que o seu Santo Espírito seria o nosso professor, ele iria ensinar todas as coisas e iria nos fazer lembrar de tudo que o Senhor disse. Te pedimos, tenha piedade e misericórdia de nós. Nos auxilie para que, assim como conhecemos o Senhor em um determinado momento de nossa vida, estejamos seguindo e prosseguindo em conhecer o Senhor a cada dia, a ter um relacionamento com o Senhor, a andar com o Senhor, a fazer a sua vontade, a pregar o Evangelho e falar da sua salvação e da sua breve volta a outros que ainda não te conhecem. Nos tome em tuas mãos, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, que o Senhor esteja atendendo conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde e nos traga aqui para o nosso próximo encontro. Nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal, toque aí o sininho, faça a sua inscrição, curta, compartilhe essa mensagem. Esperamos você no nosso próximo encontro. Até mais!